Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta ao Papo de Formador. Meu nome é Caroline e hoje eu quero conversar com você que atua na formação continuada de professores. Como anda o seu plano de formação docente? As metas que você estabeleceu permanecem as mesmas ou sofreram alteração? Qual o impacto da pandemia no percurso formativo que você desenvolve na unidade escolar? O cenário de pandemia que temos vivenciado tem alterado completamente o nosso planejamento formativo. No começo, tínhamos metas muito claras, estava tudo muito bem resolvido, tudo muito bem organizado e orquestrado. E aí vem a pandemia, altera os processos de ensino e aprendizagem e, consequentemente, coloca em xeque o nosso plano de formação. O que eu tenho para te dizer hoje é calma, formador, tenha calma. O plano de formação, ele é uma estratégia nossa, um planejamento nosso, um planejamento do formador que realmente vai sofrer alterações ao longo do tempo. Ele não é um plano estático, elaborado e finalizado. Ele é um plano que vai sendo construído e reconstruído ao longo de um percurso. E por mais que a gente queira ter controle sobre esse nosso planejamento, nós não podemos nos esquecer que todo o processo de formação, ele é construído pelo diálogo entre as partes envolvidas. Então, formador, o seu plano não deve ser construído só por você. Ele deve ser construído a partir da sua interação com o professor que você coordena. E aí, diante disso tudo, é natural que a gente faça alterações ao longo do tempo nesse plano de formação. E isso é positivo, na medida em que demonstra, na medida em que evidencia que temos a sensibilidade de olhar para a nossa escola, olhar para o professor, olhar para a realidade com a qual temos vivido e alterar o caminho. Então, esse processo é um processo esperado. Todo formador que atua dentro de uma proposta de formação centrada na escola, ele está passando por processos de mudança em seu plano de formação. Estranho seria se você não tivesse alterado, se você tivesse mantido as mesmas metas no mundo que já não está existindo mais, no mundo onde a gente tinha projetado um tipo de percurso e esse percurso não se adequa mais. Antes era previsto, por exemplo, formações presenciais com grupos de professores. Hoje, com a pandemia, é possível fazer formações presenciais com grupo de professores? Ou será que temos que utilizar de outros mecanismos, de outras ferramentas para promover essa formação? O uso do espaço virtual de formação, o uso dessas ferramentas tecnológicas tem modificado as nossas estratégias de formação. E também tem modificado os conteúdos. A pandemia fez surgir com grande urgência elementos, necessidades formativas que até então não tinham sido diagnosticadas. Acredito eu que parte de nós pensa que a principal mudança feita nos percursos de formação continuada tenha sido no uso das ferramentas tecnológicas. E na verdade, se isso é a sua realidade, nós precisamos conversar sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa conversar, a pandemia alterou muito o estado emocional dos nossos professores e há necessidade da gente exercitar a sensibilidade para poder olhar, ouvir e de alguma forma atender às demandas que esse professor vai nos trazer. O fato de escutar as suas angústias já é uma grande ação formativa a ser desenvolvida na escola. O que não podemos é deixar de atuar num percurso de formação continuada, porque é neste momento que o professor ele realmente precisa de você. Muitas vezes, eu até entendo, a gente se vê engolido por todas as demandas que a escola, o contexto, a comunidade traz para nós. Mas, na verdade, isso é provisório, isso é temporário. Começamos com o processo de pandemia, com isolamento social desde março. De lá para cá, vivemos situações onde tínhamos que dedicar tempo, por exemplo, a ouvir as famílias que estavam desesperadas porque não sabiam o que fazer. Precisamos dedicar tempo a resolver questões técnicas.
Precisávamos criar momentos para poder ouvir os estudantes quanto às dificuldades que eles estavam enfrentando. Só que isso é provisório. Se isso permanece ainda hoje na sua prática, a gente precisa olhar também para a sua prática para ver o que está acontecendo, qual é a destinação que você está fazendo desse tempo e quais são as prioridades que você tem estabelecido. Atender aos estudantes, às famílias, faz parte, sim, do atendimento do formador, né? Faz parte das atribuições do formador. Só que não é o único. Nós temos um trabalho que é de formação de professor que é só nosso e que não dá para ser delegado, ele é seu. Então, mesmo com essas adversidades, mesmo com o tempo que foi dedicado lá no começo à resolução de problemas técnicos, operacionais e atendimento às famílias, já é hora de parar. É hora de nos debruçar sobre a prática do professor, sobre os fazeres dentro desse contexto de ensino remoto, sobre o percurso que ele tem desenvolvido, sobre as dificuldades que ele tem diagnosticado. Você sabe quais são as dificuldades do seu professor? Pedagógicas. Não vamos falar da técnica, vamos falar da pedagógica. Quais são as dificuldades que o seu professor tem? Será que é na escolha da melhor estratégia a utilizar no processo de ensinagem? Ou será que é de avaliar? Ou seria, por exemplo, de promover espaços de diálogo com seus alunos? Esse é um tipo de informação que é extremamente importante para você que é formador. E se você ainda não tem essa informação, está na hora de buscar. Como buscar? Vocês podem me perguntar. Carol, como eu vou conseguir levantar as necessidades que meu professor está encontrando, as necessidades formativas que meu professor descobriu nesse contexto de pandemia, no fato dele estar desenvolvendo atividades dentro de um processo remoto? Como que eu vou levantar isso? Não tem segredo. Dialogando. Como que eu vou dialogar com esse professor? Qual é a melhor forma para a sua escola? Quais recursos que você dispõe para dialogar com seus professores? Você consegue fazer atendimentos individuais para ouvir e entender as escolhas do seu professor? Qual foi o percurso dele, né? De acordo com que ele foi caminhando no ensino remoto, ele foi encontrando dificuldades? Quais decisões que ele tomou nesse percurso? Você consegue conversar no coletivo? Promova no coletivo, agende reuniões coletivas virtuais, escute o seu professor, promova trocas. Os professores estão carentes do outro. Então, no espaço de formação, quer seja coletivo, quer seja individual, além da escuta, a gente tem que promover uma circulação dos conhecimentos desses professores, das práticas que eles têm desenvolvidos, das dificuldades já superadas, dos grandes sucessos. Nós temos professores que se adaptaram muito bem ao ensino remoto. Quais são esses professores? Coordenador, orientador, você que é formador e tem algum outro cargo? Qual é o professor que se adaptou muito bem ao contexto remoto? O que ele sabe? O que ele tem de conhecimento? Quais são os saberes que esse professor tem que possibilitaram que ele se adaptasse bem ao ensino remoto? São saberes dentro da sua vivência pessoal? São saberes profissionais? De qual origem? Ele fez um curso de formação? Bom, vou parar por aqui. Acho que eu já fiz muitas perguntas. Vou deixar todas para vocês. Não tenho pretensão de respondê-las, porque na verdade a resposta ela está na sua escola. Ela está no seu plano de formação, formador. Então, qual é a minha proposta? Olhe para o seu plano se você ainda não fez. Veja o que tem nele que está ajustado a essa nova realidade. E se não tiver ajustado, escolha aquilo que você vai abandonar e escolha aquilo que você vai alterar. Por mais que eu saiba que falar abandonar determinados planos seja doloroso para nós, porque dedicamos tempo a construí-lo, é necessário abandonar. No meio do caminho, a gente se depara com situações onde aquilo que foi projetado não serve mais. Então, vamos projetar um novo plano de formação. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho com essas provocações e, mais uma vez, chamo vocês para conversarem comigo. Então, venham bater papo. Todo domingo eu trarei um conteúdo novo para a nossa discussão e o nosso papo vai ficar cada vez melhor.
Então venha comigo, curtam o canal, deem seus likes, sigam, coloque o sininho para ativar quando tiver um conteúdo novo e principalmente mande seus comentários, me mandem e-mail. Eu estou aqui para a gente conversar sobre o trabalho do formador, que é você. Muito obrigada e até o próximo.